Você acaba se perdendo nas variáveis e indica um algoritmo sem fim. Esse problema da parada é um problema informacional. Nós não estamos conseguindo informar quais são os elementos do conjunto. O Penrose utiliza essa estrutura para, entre outras coisas, né, ele utiliza o Gödel também para afirmar que, do ponto de vista dos conjuntos da matemática, nós não conseguimos entendê-los efetivamente em virtude deles mesmos. Eles nunca serão completos e consistentes. E ele utiliza essas duas estruturas para dizer, veja só, o que está acontecendo? O que está aprendendo essa estrutura? A consciência. É a consciência que está a todo momento aprendendo essa estrutura. Por quê? Porque ela para. Porque a consciência tem o que a gente chama de parada estável. A consciência tem aquilo que o Bunge considera inadmissível. Um momento de parada em que toda a informação seguinte vai ser declarada por qual foi o ponto que foi flexionado da mente do indivíduo para o mundo. Então, necessariamente, quando nós paramos o mundo, quando nós dizemos, não, entre todas as possibilidades, essa é a que nos interessa, nós estamos dando uma informação que está da mente para a ação. Só que como nós fazemos isso? Através de um ato específico. Você tem que dizer, ó, isso que eu estou fazendo, ó, entre as possibilidades possíveis, essa daqui é a que me interessa. É um ato. Só que como que eu informo isso para você? Como que eu digo? Qual que é a minha prioridade em relação a isso? Através da troca. A troca é o momento em que você, sem precisarmos nos informar disso, sem precisarmos estabelecer práticas discursivas diretas, nós trocamos um bem que é mais valioso. Esse bem é mais valioso para você e aquele bem é mais valioso para mim. Nós trocamos eles. E essa informação existe porque é uma parada abrupta que nós estabelecemos do sistema. Porque cada um dos momentos em que nós declaramos para onde vai o nosso direito de uso, nós estamos dando forma à estrutura da mente. Não enquanto ideia, mas enquanto ação concreta. Então, a ideia existe. A ideia de que eu prefiro aquilo do que isso existe. Mas ela se estabelece numa ação específica. E ao se estabelecer numa ação específica, ela encerra o mundo. E aí eu preciso lhe perguntar. Como é que sem esse sistema de parada, sem um sistema que estabeleça a razão da troca e o conjunto específico por meio do qual nós declaramos ao mundo quais são as nossas preferências, a ordem das nossas preferências, como que nós poderíamos estabelecer uma sociedade civilizada? Ou seja, se não há trocas, como será possível haver mercado? Mercado no sentido de conjunto de produtos mais necessários em determinado momento. O conjunto de produtos que declara as hierarquias de preferências. E, existindo esse mercado, assim podemos ter os preços para ele. E porque são proporções entre essas preferências. E aí sim entra a questão do dinheiro, que é a quantia por meio do qual essa estrutura é estabelecida. Então, como é possível responder sobre essa análise do problema do cálculo econômico? Não, eu confesso que eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, onde é que você quer chegar, entendeu? Do que exatamente você está querendo. Mas eu entendi a questão. Mas eu vou responder em duas partes. A primeira é porque eu realmente peço até desculpa, ouvinte, sei que não, mas eu me cocei aqui enquanto você estava falando. Vejam lá. Primeiro, alguns exemplos que você deu sobre Gödel e tudo mais, inclusive uma das provas cabais de como usar qualquer sistema lógico, matemático, sistema formal, qualquer sistema formal, acreditando que ele vai explicar uma realidade, não o contrário, a realidade que demanda esse sistema formal não funciona. Gödel, gente, é um teorema que é fácil vocês entenderem a ideia geral do que ele fez. É um dos resultados mais importantes da matemática, é o mais importante da matemática do século XX, mas de longe, longe, longe. E o que ele demonstrou é que tem teoremas na matemática que não podem ser provados nem falsos, nem verdadeiros, são indecidíveis. Ou inconsistentes, mas não vem ao caso, são indecidíveis, não podem ser provados nem falsos nem verdadeiros. A matemática que os filósofos lá de trás, Descartes, acreditavam que era a única coisa de certa que existia, a gente descobriu que é um sistema incompleto, um sistema que tem, não é que a gente não consegue, não descobriu como prova, não tem jeito de provar, então é um sistema defeituoso. Entendeu? Então, na minha opinião, eu adoro o tema, lógica e tal, até hoje às vezes eu estudo por mera diversão e tudo, adoro os temas, mas lógica, todos os nossos sistemas formais que a gente criou, perto da riqueza da realidade, é porra nenhuma. Tá? Eles podem nos auxiliar, mas são extremamente limitados, dão conta de problemas até determinado ponto. Né? A questão que você colocou, então eu acho que é outro exemplo disso. Né? Porque eu estou dizendo essa coisa porque o Mises deduz, teoricamente, todos os predicados e todo o sistema que vai permitir depois a ele avaliar os fatos concretos. Tá?
Essa metodologia fazia sentido na cabeça das pessoas 200 anos atrás. É totalmente inaceitável. E a dialética que ele mencionou não é nenhum outro sistema lógico, né? A dialética é parte da análise do fenômeno. Forma e conteúdo não se separam. Não existe a lógica, e aqui a coisa que eu vou analisar por meio dessa lógica. Existe a lógica da coisa, a lógica do processo que está sendo analisado. Tá? Onde eu uso o que for necessário para poder expô-lo e para poder descrevê-lo. Mas é outro tema. Tá? Indo aí com relação ao problema do cálculo econômico, a questão da consciência, eu achei que você ia para aquele negócio do ser racional do Mises, que é baseado no fato de ser consciente, né? Esse problema não existe do ponto de vista do marxismo, né? Deixando claro que o marxismo não existe um modelo de sociedade. É um modelo marxista e um modelo... Não tem esse modelo. O modelo nosso é a análise concretamente da sociedade capitalista existente e a necessidade de mudá-la. É claro que, em meio a isso, ao mostrar que os aspectos do capitalismo, que algumas pessoas como Mises acreditam que são universais para a história humana, que eles são históricos, a gente pode, no máximo, falar da possibilidade do socialismo. Mas quem vai definir concretamente a sociedade socialista são as pessoas na sociedade socialista, não sou eu. Então, várias decisões são elas que vão determinar. Mas indo com relação ao problema que você falou, simplesmente não precisa de fazer cálculo econômico nenhum na sociedade socialista que destrói o capitalismo e seus fundamentos, tal como Marx colocou. Porque, por exemplo, ali nós determinamos de modo consciente o valor das coisas em meio ao valor que foi necessário para produzi-la, considerando todos os elementos, qualidade do trabalho, somos nós que determinamos. As variações na demanda alteram a quantidade que você vai produzir daquela coisa. Até o capitalismo faz isso, só que o capitalismo, como é o mercado que faz, de um jeito mais burro que existe, que é o método de tentativa e erro, no capitalismo é o seguinte... no momento em que a demanda cresce, o sinal para produzir mais é o crescimento do preço. Né? No socialismo, a informação de que a demanda cresceu está dada. Eu não preciso fazer cálculo sobre isso. Ela está dada, as pessoas estão adquirindo mais isso, o estoque está diminuindo, precisamos aumentar a produção. No socialismo, o desenvolvimento técnico de um lugar é replicado para todos os outros imediatamente. E como o valor somos nós que determinamos, não precisa de cálculo econômico para isso, você simplesmente altera diretamente o valor do produto. E se ele passar a ser mais demandado, os estoques começam a reduzir, se aumenta a produção, porque aqui nós regulamos produção e distribuição. Então, é as próprias pessoas que dão sinal de que elas estão querendo aquilo ali, de que elas não estão querendo aquilo. E o cara que está... As pessoas que estão cuidando do planejamento estatal têm uma definição técnica de ajustar uma coisa a outra baseada nas informações que as próprias pessoas estão dando. Eu não preciso de fazer cálculo econômico nenhum. Né? A gente está produzindo um carro de um determinado tipo aqui, o estoque normal para a gente conseguir distribuir isso são, sei lá, 10 mil carros. Se de repente esses 10 mil carros está virando 5, você fala, a galera está demandando mais, vamos aumentar a produção, você não precisa alterar o valor. Não precisa de juros, nada, nenhuma dessa parafernália capitalista que os caras acreditam que é. Então aqui o que você altera é a produção. E claro que a determinação do valor leva em conta o trabalho necessário, mas pode levar em conta outras coisas que nós assim o definirmos. Ó, isso aqui nós vamos botar um preço um pouco maior, que significa que os outros vão estar transferindo valor para ele, por causa de uma questão ambiental, por exemplo, para poder represar um pouco a produção. Então, mas isso são definições das pessoas lá, não sou eu que vou definir, tá entendendo? Então, as definições sociais que as pessoas vão ter não precisa de assembleia para definir o preço de nada, porque isso é uma definição técnica. Não precisa de assembleia para definir se vai ter que produzir mais A, porque as próprias pessoas estão dizendo ao adquirir mais A. Não existe e não precisa de cálculo econômico nesse sentido de reproduzir o mercado no papel. Vai ter contabilidade, que é a contabilidade desses elementos que eu estou te dizendo e que são a própria sociedade que vai estar a resposta. Você vai ter que simplesmente contabilizar, encaminhar, alocar pessoas de um sistema de produção para outro, ampliar aquilo, diminuir aquilo, baseado nas decisões que as próprias pessoas já têm. Em relação a isso aí, é hiper tranquilo. O problema do cálculo econômico dentro da concepção marxista do socialismo jamais existiu. Eu vou lhe fazer uma pergunta e agora eu espero... eu acho que a melhor forma de fazer isso é muito simples. Eu lhe darei o meu tempo. Já que é uma questão técnica, e você é um programador, ainda programa efetivamente bem, porque ainda estuda o assunto, você pode, por favor, me demonstrar para um conjunto de 4 indústrias quaisquer, agora, no tempo de 10 minutos, como nós faríamos para computacionar o fato que determinado conjunto de indivíduos preferiu um determinado conjunto de bens ao invés de outro no tempo X, como nós extrapolamos isso para o tempo T2, T3, T4, T5, T6. Ou seja, como nós fazemos com que o nosso algoritmo seja iterativo. Ele consiga ser observado em todo o range. Então, por favor, o desafio está aqui. Estabeleça para mim qual programa que poderia ser utilizado, pelo menos as linhas básicas, o esboço geral, que poderia ser utilizado por esses gerentes técnicos para fazer essa operação.
a questão que você coloca não faz nenhum sentido. Né? Normalmente, teorias malucas surgem de perguntas erradas. Então, a pergunta está errada, até pode ser que tudo que se siga seja coerente. Porque nisso que foi falado, o valor de uma coisa não se estabelece em relação ao valor das outras. É na medida que elas se trocam, então você tem valores intercambiando. Mas a determinação do valor aqui, como não é pelo mercado, ela parte dos atributos técnicos do trabalho internos ao processo produtivo. Então, uma alteração que se tem em um não implica numa alteração que se tem no outro. O que as pessoas estão medindo ao adquirir ou não um produto é o grau que você vai ter que produzi-lo. Mas de onde você tirou que o fato de eu ter consumido o produto X, ter comprado o livro Ação Humana, não impacta profundamente no fato que eu vou comprar o livro, por exemplo, Socialismo? É óbvio que os bens, nesse sentido, do ponto de vista econômico, eles estão fortemente relacionados. Inclusive, todo o nosso projeto de Data é baseado nisso. Perfeito. Está dado. Não precisa fazer cálculo nenhum, porque as pessoas adquiriram. Vamos lá. Está se produzindo, né? Sabe-se lá, talvez por motivos de humor, na sociedade socialista está se vendendo a Ação Humana do Mises e o socialismo aí, a análise sociológica e econômica do Mises, né? As pessoas estão comprando esses dois livros. Então, esse livro aqui está vendendo, sei lá, 5 mil no mês, suponhamos. Esse aqui está vendendo 10 mil no mês. Se você está produzindo 5 mil desse, você está produzindo 10 mil desse aqui. Ora, para isso você tem um estoque. Correto? Você não produz tudo o que a gente faz, a gente tem um estoque, levando em conta a durabilidade do produto e vários elementos. Então, suponhamos que aqui tem um estoque de 4 mil livros, acima dos 10 mil. Né? Você tem 4 mil de estoque, 10 mil ali. Esse aqui você está vendendo menos, seja de 2. Ora, se o estoque desse aqui começa a reduzir, significa que as pessoas estão demandando mais ele. Eu não preciso fazer cálculo nenhum. Eu falo, olha, se esse estoque aqui passou de 4 para 2, então eu tenho que passar a produzir 12. Isso é falso. Se o desse aqui passou de 2 para 3, então significa que as pessoas estão demandando menos. Então eu não preciso fazer cálculo nenhum. Lógico que você precisa. Evidentemente. Raciocine. Digamos que você tenha 8 mil pessoas interessadas em rir com a escola austríaca. Você tinha um estoque de 4 mil livros do Ação Humana. 4 mil pessoas compraram, vou botar 6 mil pessoas compraram o Ação Humana. E aí você viu, nossa, realmente, acabamos de diminuir o estoque do Ação Humana. Então o que você faz? Baseado na informação que você acabou de me dar, literalmente baseado nela. Você aumenta o estoque. Você acabou de falar isso. Você realmente acabou de falar isso. Você falou, eu vou aumentar o estoque desse aqui. Só que eles acabaram de consumir isso aqui. Eu não vou comprar mais esse daqui. Eles vão comprar o socialismo. Eles acabaram de comprar aqui. Quando eles comprarem aqui, não vai ser nem a Ação Humana, nem o socialismo. Não vai ser o estoque desses dois produtos que vai ser modificado. Vai ser um terceiro. Então não adianta a gente aumentar o estoque desses produtos. Nós acabamos de criar déficit. Apenas um déficit. Você tinha dois produtos. E você acabou de aumentar o estoque dos produtos que não precisava. Vê? Agora ao vivo. Ele acabou de aumentar o estoque de um produto que não precisava. É assim que as pessoas têm fome. É assim. Você pensou uma forma, você raciocinou uma estrutura. Você pensou, não, é verdade, eu estou diminuindo o estoque desse aqui. Só que ao contrário, há uma cadeia causal nessa estrutura. E como você não conhece a estrutura de preferência desse sujeito, a sua forma de tentar adivinhar qual era os próximos passos que iam estabelecer isso aqui, acabou de aumentar o estoque de forma indevida. Só que não foi um chute só seu. Você acabou de levar a sociedade toda a produzir mais ações humanas do que ele deveria. Você acabou de encher a sociedade de Mises que você não queria. Por quê? Porque Mises é incontornável. Do estoque de um pro outro, Miorim. você errou concretamente. Usou o tempo do Machado, hein, Miorim? Você Então, duas coisas abriu aqui. mão do seu. Não, é isso. Eu acho que não tem mais o que falar aqui. Eu não vou ser imparcial. Foi o seguinte, você jogou sujo agora. Porque é o seguinte, eu entendi, o Machado entendeu, e foi uma boa colocação que você fez, mas você abriu mão do seu tempo. Então, pela regra do jogo, você, assim... Por favor, pode falar. No mínimo, Vai ser esperar o desconsiderado Machado... esse argumento seu. Não, vai ser desconsiderado esse argumento seu. Tem o tempo Lógico que é, você pô. achar Você jogou necessário. sujo demais aqui agora. Você tem o tempo que Aí você... respeitou outra o tempo. pergunta, só pra eu A entender. pergunta é sua Agora agora. a pergunta é minha. Se você Maravilha. quiser... Pergunta Tá, do Machado. do tempo, rapidinho, beleza? assim, a questão é muito simples, né? Qualquer produto, inclusive até no capitalismo, inclusive, você tem um nível de estoques, né? Senão seria tudo por encomenda. Se não tem nível de estoque, teria que ser tudo por encomenda. E muita coisa é por encomenda já no capitalismo, inclusive, mostrando que problemas de cálculo, inclusive, ainda que supostamente existisse, seria muito menor. Ou seja, se você pegar máquinas pesadas, por exemplo, de infraestrutura, de empresa, nada disso é produzido senão por encomenda.
Você não produz uma máquina pesada para uma plataforma automobilística, faz umas 20 e vê o que acontece. Elas são muito caras, você produz quando já foi encomendado. Mas os produtos que isso não acontece, você já trabalha com estoques. Estoques existem em qualquer sociedade, inclusive. Né? Significa o quê? Eu tenho um nível que eu costumo vender. Para mim conseguir atender aquela demanda, eu tenho que produzir aquilo que as pessoas estão comprando naquele período de tempo e mais um nível de estoque. Esse estoque serve para mim determinar o tamanho da produção que eu vou precisar. Se os estoques estão diminuindo, significa que as pessoas estão demandando mais. Se os estoques estão elevando, significa que elas estão demandando menos. A diferença é que no socialismo, isso aqui, além de alterar o valor do produto, altera o nível da produção. Simples assim. Tá? Então, se há uma redução dos estoques, significa que você tem que produzir mais. E não que você vai ter que elevar o valor da mercadoria. E se há uma ampliação dos níveis dos estoques, você vai ter que produzir menos. Isso você pode alocar as pessoas em produzir outras coisas, pegar pessoas de outros lugares que estão produzindo menos e trazer para cá, baseado nas informações que a própria sociedade está colocando. Isso não vejo nada a agregar em relação ao que eu já havia dito antes. Tá? Então é simples assim, não tem problema do cálculo econômico. E todas essas informações que vêm das ações individuais, elas são recebidas diretamente por meio de uma estrutura de planejamento que não precisa fazer cálculo nenhum e simplesmente dar resposta para o sistema produtivo para atender a necessidade que está dada. É tão simples assim. E não é só uma posição minha, é assim que o Marx pensava. Né? O livro que eu estou para lançar agora, que é Marx e a Filosofia, é O Capital como Crítica Metafísica, e O Capital como Crítica Metafísica é porque duas coisas interessantes, que é, tanto porque o marxismo é um saber metafísico, mas o capitalismo, ao mostrar tudo de forma quantitativa, preços, juros, números, ele cria base para desenvolvimento de teorias como a do Mises, que pega um aspectozinho, como aquela lá do mercado financeiro, universaliza e generaliza para a sociedade inteira, e parece fazer sentido, porque o próprio capitalismo tem essa característica. E esse livro meu, ele traz um último capítulo, que é exatamente a questão da possibilidade do socialismo. Não tem palavras minhas lá, só meus comentários e as citações devidas. Então, todos esses aspectos do marxismo com relação à produção, distribuição, meio de troca, o Estado socialista não tem dinheiro, mas não quer dizer que não tem um meio de troca quantitativo. Qual que é a diferença? Porque no último capítulo do meu livro vai ter as explicações sobre tudo isso. Estou revisando o segundo volume agora, é um estudo dos 3 livros do Capital, estou revisando o segundo volume, revisando a revisão, na verdade, que já foi feita, uma revisão profissional, e deve sair ainda esse semestre. Né? Então, eu fico aí com uma curiosidade, esse último capítulo lá sobre a possibilidade do socialismo. Né? Então é isso. Vamos agora.